Versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao 47, também toda a narrativa que fala sobre a vivência da igreja após a subida do Senhor aos céus. O texto diz assim, Atos 2, 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, fala conosco, meu Deus, nesse momento. Nos instrui, Senhor, nos edifica em Sua palavra, nos mostra, Senhor, como viviam, meu Deus, aqueles irmãos, os crentes do Senhor no primeiro século, meu Deus. E nos ajuda também, Senhor, a entender a Sua mensagem que queremos nos conformar, Senhor, na vida deles. E assim, meu Deus, transmitir Sua palavra, e podemos também, meu Deus, sermos identificados, Deus, pela sociedade onde somos crentes do Senhor Jesus Cristo. Assim, Deus, assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos uma época em que as pessoas estão, de fato, buscando critérios, buscando como identificar uma igreja do Senhor Jesus. Aqueles que querem, de fato, congregar na igreja, eles dizem, olha, eu vou congregar onde de fato eu senti a presença de Deus. Mas será que é esse mesmo o critério que determina uma igreja do Senhor Jesus? Será que é esse mesmo o que determina ser o local onde você quer congregar, que ali há pessoas, ou ali há de fato a palavra de Deus sendo pregada? E esse texto então nos convida, irmãos, a observar algumas marcas, alguns fundamentos, na verdade, esse é o termo correto, alguns fundamentos que determinam então o que de fato é a igreja de Cristo, o que de fato pode ser chamado casa de Deus, o que de fato pode ser chamado povo de Deus. E você pode observar aqui que essa igreja, ela carregava consigo quatro fundamentos. Eu identifico aqui nesse versículo 42. Mas, antes de tratar propriamente desse primeiro, porque hoje nós estamos iniciando então o nosso início teológico, então nós queremos então tratar sobre esses quatro fundamentos. Nossa proposta hoje é falar somente sobre o primeiro fundamento, que é a doutrina. Perseverança na doutrina, a persistência, a insistência em pregar e evidenciar o ensinamento do Senhor Jesus. Observe o que o pastor Evandro Zesalto vai dizer sobre essa igreja de Jerusalém. Ela sabia perfeitamente que era unir doutrina e vida, que era credo e conduta, palavra e poder, qualidade e quantidade. Hoje, nós vemos pessoas que, ou igreja, melhor dizendo, que há como que fosse um desequilíbrio nesses fundamentos. Ora, eles zelam pela doutrina, mas eles são deficientes na hora do culto. Eles não sabem celebrar a Deus com fervor, com vigor, porque eles são chamados para celebrar, para exultar, para se alegrar e vivenciar a presença de Deus nesse momento, mas parece que eles não estão, tomados por esse sentimento, por essa alegria. Porque o salmista vai dizer assim: entrai-vos por suas portas com ações de graças e nos seus lábios com hinos de louvor. Então, essas palavras do pastor Evandro Zesalto, tem igrejas que têm doutrina, mas parece que não têm vida na hora da adoração. Eles têm até uma ativa ação social, mas eles são deficientes na vida de oração. Veja que incoerência, meus queridos, que desequilíbrio dessas igrejas que dizem ser igreja do Senhor. E aquelas igrejas que crescem em número, eles mercadejam a palavra de Deus. Então, queridos, você olha para essa igreja aqui, você não vê isso. Você observa então no versículo 44, que é uma igreja unificada. No versículo 47, quero até ler, no versículo 44, que ele diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum.
No versículo 44 vai dizer que essa é uma igreja exaltada. No versículo 47, parte lá diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Essa igreja também multiplicava-se diariamente, diz o texto no versículo 47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia os que iam sendo salvos. Isso sim, irmãos. Essa sim aqui, irmãos, no versículo 42 a 47. E você que lê todo o livro de Atos, sabe como essa igreja foi impactante ali. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins do mundo. E é sobre isso, meus irmãos, que eu quero falar mais sobre doutrina, sobre essa perseverança na doutrina, o primeiro fundamento. Só para enfatizar, então, primeira perseverança deles, na doutrina dos apóstolos. Próxima semana, na comunhão. Na quarta semana de outubro, no partir do pão. E na última semana, então, a perseverança nas orações. Esses são o nosso planejamento, projeto, então, de tratar esse teológico sobre esses fundamentos dessa igreja. Nós fazemos planos, mas às vezes a gente traz já a resposta. Então, vamos então falar então sobre esse primeiro fundamento, que é a doutrina. A primeira pergunta que fazemos é: que doutrina é essa? Onde que encontramos essa doutrina? Você olha no Novo Testamento, a começar dos Evangelhos, você já encontra a doutrina dos apóstolos. Mateus, quem era? Era um apóstolo. Marcos, quem era? Era um companheiro de Pedro, das viagens. Lucas, quem era? Era um companheiro de Paulo, que era o 13º apóstolo, que foi ele que escreveu Atos e também o Evangelho que carrega o seu nome. João, um apóstolo também que escreve o Evangelho que leva o seu nome, 3 cartas, ou epístola lá no final, e também um livro que chamaram Apocalipse, é tudo dele. Paulo, o último dos apóstolos, 13º apóstolo, foi ele o maior escritor do Novo Testamento, escreve 13 cartas. E Pedro escreve 2 cartas, Tiago, o irmão do Senhor, que é apóstolo também, que é irmão do Senhor, ora é chamado de um dos cabeças de coluna da igreja, um homem que exercia a influência dentro da igreja do Senhor. Tiago, irmão do Senhor, Judas também, que era irmão também do Senhor, e também qual outro que falta? Somente, acho que Paulo. Então, Paulo foi o maior dos escritores. Onde encontramos então a doutrina? Sem medo de errar. Todo o Novo Testamento é de onde nós temos a doutrina da igreja do Senhor. Você me pergunta, mas sobre o que fala essas doutrinas? O resumo está no Novo Testamento. Eles falam então sobre a obra de Cristo, o Filho que veio, que se encarnou, o Filho que vem, que é o caminho de Deus, de volta para Deus. É Ele quem cumpre a lei, é Ele quem viveu de modo exemplar, é Ele quem morreu naquela cruz, é Ele quem ressuscitou, é Ele quem subiu aos céus, e é Ele também quem voltará para julgar a sua igreja. Esse resumo todo dessa doutrina você pode ver no Credo dos Apóstolos. O credo que não foi escrito pelos apóstolos, mas foi escrito por essa igreja do primeiro século, que vem então para trazer uma resposta, uma profissão de fé, então, naquele tempo de embates, de questionamentos da fé. E eles escreveram assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder, por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal Católica, é tudo nome sinônimo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna. Amém. Na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então, o exemplo do que é a doutrina, do que essa igreja carrega na história da igreja, é o credo dos apóstolos, meus queridos irmãos. E hoje você olha, irmãos, por que perseverar se eu não conheço? Na verdade, o primeiro chamamento deveria ser: venham aprender a doutrina. E então, depois de aprendida a doutrina, perseverem, persistam, caminhem com ela. Então, como perseverar? A pergunta é: porque
da igreja, irmãos, ao estudo. Temos o momento de doutrina na quinta-feira, temos a escola dominical, que são ensinamentos que a gente aprende de modo geral aqui, tem vários assuntos, várias classes aqui, mas é um outro incentivo para aprender de doutrina. Quinta-feira e também na escola dominical. Por isso, irmãos, nós devemos aprender as palavras dos apóstolos. Sabe por quê? Na história da igreja, você vai ver então na era da Idade Média, as heresias entrando na igreja. Na era mais à frente, a ortodoxia sem piedade. Mais à frente, o pietismo que vem ensinando que a piedade deve ser sem ortodoxia. Mais à frente na história, os quáqueros, que ensinavam que o importante é a luz interior. Mais à frente ainda, o movimento liberal, que ensina que a razão está acima da revelação. E mais à frente ainda, já próximo da gente, o movimento neopentecostal, que ensina que a experiência está acima da revelação. Então, Deus, irmãos, se eu ler a palavra de Deus, eu tenho um compromisso com a sua palavra. E ele vai dizer assim que toda a escritura, Paulo vai dizer, é inspirada por Deus. E tem um objetivo para a gente. Ele, quando escreve para Timóteo, no capítulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17, ele vai dizer assim: tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu, e sabendo de quem você foi inteirado, sabendo de quem aprendeste e de quem desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui você encontra então o objetivo da doutrina. Por que tenho que aprender doutrina? Por que precisa aprender sobre a obra de Cristo? Por que preciso ler a palavra de Deus? E Paulo vai dizer assim para Timóteo, ainda no capítulo 4, versículo 1 e 2: conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, luta, quer seja oportuna, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a unanimidade e doutrina. Para falar da doutrina que aparece aqui. Então, tanta ênfase aqui, irmãos. Tanta ênfase para a doutrina. Para quê? E por quê? Porque é pela doutrina que nós aprendemos, irmãos. É aquela máxima que nós sempre dizemos aqui, que é a palavra que nos orienta para a fé e para a vida. É o nosso manual de regra, de vida e de fé. Então, queridos, não podemos pregar outro evangelho, como Paulo vai dizer. Não temos outra doutrina, não temos um outro livro que nos traga a doutrina, senão a palavra de Deus. Paulo vai dizer assim, ainda que venha outro, e vos pregue outro evangelho que vá além desse que foi pregado, que ele seja anátema. Veja o versículo 9, ele vai dizer assim, do 6 ao 9 de Gálatas 1, Paulo vai dizer assim: admira-me que vocês estejam passando tão depressa daquele que vos chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho. Era admirável, irmãos. Como aquela igreja da Galácia até estava correndo para outra mensagem. E hoje, tanto essa é uma mensagem que as pessoas ouvem, dão ênfase, dão audiência, dão crédito. E daqui a pouco já está reafirmando aquilo que é pregado como heresia. Como heresia. E Paulo vai dizer: olha ali, já no primeiro século, admira-me como vocês estão correndo rapidamente para outro evangelho. E ele vai dizer assim: olha, o qual não é outro, senão que há alguns que nos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, no mesmo ano que desça do céu, e vos pregue outro evangelho que vá além desse que foi pregado, seja anátema. Assim como já disse, e agora repito: se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que receber, seja anátema, amaldiçoado. Então, queridos, quero trazer então algumas aplicações para vocês, práticas, como desafios dentro desse assunto da doutrina que é tão importante. Veja que Paulo vai dizer, por favor, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 16. Efésios capítulo 4,
14, perdão. E Paulo vai dizer assim: qual o objetivo da doutrina, então? A resposta está aqui em Paulo. Para que vocês não sejam agitados como os irmãos da Galácia, de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas uniões dos homens, pelas astúcias que induzem ao erro. Então, para que a gente não fique levado de pregação em pregação, de promessas em promessas, daquilo, ou colocar a fé naquilo que Deus não disse. Então Paulo diz: olha, veja o versículo 13: até que todos cheguemos à unidade do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos agitados como meninos de um lado para o outro, e levados ao redor por ventos de doutrinas, pelas mãos de homens que com astúcia induzem ao erro. Então, eu quero trazer então com esse versículo algumas aplicações para vocês. Como posso então perseverar na doutrina dos apóstolos? O que temos então de valorizar aqui, irmãos, no dia de hoje? E eu digo para vocês: é a palavra de Deus. Como podemos então fazer isso, ou dessa doutrina, uma prática na minha vida? E eu digo para vocês: reunindo, primeiro, olha, em casa, conversa em casa, reúna a sua família em torno da palavra de Deus, priorize o culto doméstico, mostre para a sua família que é da palavra que eles precisam. Como o presbítero mencionou aqui, a esposa só vai saber sua função dentro de casa, no lar, se ela observar as Escrituras. O esposo só vai saber sua postura dentro do lar se ele buscar nas Escrituras o padrão da sua vida. O filho só vai saber o que é importante para a sua vida quando ele escuta dos seus pais e pautado na palavra traz instrução para a sua vida. Então, queridos, o rei ou o governador, ele vai saber o que deve fazer quando ele observa a lei do Senhor. Por isso que no passado, essa lei, no passado, quando os reis fugiam da lei, toda a nação padecia. Mas a nação era abençoada por Deus quando ela buscava e resgatava a pregação da palavra de Deus, ali, desde o rei até o mais baixo, até o céu. Então, queridos, em primeiro lugar, então, reúna-se regularmente dentro de casa. Busque ouvir o Evangelho do Senhor. Participe também dos estudos bíblicos na igreja. Seja no momento da doutrina, na quinta-feira, seja na escola dominical. É aqui que você vai aprender, então, o que deve ser para a sua vida, sua piedade, sua vida regular dentro de casa. Então, os que estão fazendo discipulado, persevere. Busque conhecer mais, não se resuma ao momento em que o presbítero Jean-Louis, e como eu vejo constantemente, está convidando vocês a ler a apostila ou a fazer as leituras da Bíblia. Não vejo como um pedido chato do presbítero, mas ele está ensinando para vocês o que vocês precisam como os novos da fé, porque é da palavra que vocês precisam. Então persistam no crescimento e busquem cada vez mais o conhecimento em Cristo Jesus. Além disso, devemos perseverar também na leitura. Eu digo isso para todos, na leitura da palavra de Deus. Busque ler uma vez por ano a palavra de Deus na sua casa, ou individualmente, ou em comunhão com a sua família. Será que isso é pesado para você? Será que isso é muito difícil para você fazer? Veja que eu estou trazendo aqui desafios, ou digo nem desafios, mas eu digo privilégios. Nós que temos a Bíblia, que podemos fazer, está fácil, está livre para a gente, é fácil a gente fazer. Isso é perseverar. Isso é perseverar na doutrina dos apóstolos. É só ler o texto de Efésios que você vai ver que era isso que os crentes do primeiro século faziam. Reuniam de casa em casa, partiam do pão, faziam suas orações, liam as Escrituras. E a propósito, a primeira assembleia, você já ouviu essa pregação, a primeira assembleia é seguida depois de um estudo de doutrina e de oração. E então vem uma orientação da palavra de Deus
para aquela igreja. Então, queridos, busque como o salmista, no Salmo 1, leia as Escrituras, dia e noite, medite nela, e como diz o nosso guerreiro Josué, isso vai ser então um desafio ou o segredo do sucesso. Meditar na palavra dia e noite, ler, repetir, inculcar na cabeça, para que isso nos sirva então como fundamento, como foi dessa igreja. Então, às vezes, ficamos tão envolvidos com o trabalho, com estudos, com lazer, que a gente esquece de ir até a Bíblia. A gente esquece. E ela, não sei se vocês já viram isso na palavra de Deus, ela é o alimento que é nosso corpo, nossa mente, nosso espírito precisa. A palavra de Deus lá em Mateus capítulo 4, versículo 4 diz assim: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, queridos, nós podemos perseverar, louvado seja Deus, que ainda é possível para cada um de nós. Não é difícil, não é pesado isso. Busque a palavra de Deus, o seu alimento, busque nela. E assim nós vamos crescer. E esse fundamento vai ser evidenciado para muita vida. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, todos.